Mas quantos aqui que estavam na agência nessa data? 6/8/2019. Vocês se lembram que esses dias eu fui na cozinha, fui pegar um café, e lá na cozinha, não sei se vocês repararam, nessa frase, ela está lá no quadro. Alguém reparou? Vocês já leram do quadro? Tem um quadro, vocês sabiam que tinha um quadro? Tem um quadro lá, e quando a gente começou, quando a gente veio para esse prédio, a gente pegava as mensagens que a gente fazia de manhã e colocava lá no quadro, né? E aí eu lembro que nessa data eu falei sobre isso. A gente pensa que as pessoas pensam da gente aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Não é isso? Parece um trabalho, né? Quem quer me dar uma interpretação disso? Leia novamente e quem pode me dizer, eu acho que sim, é isso aqui. Mas não, parece que você está com muita vontade de falar. A gente pensa que as pessoas pensam da gente aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Quem quer me falar algo sobre isso? Calma, por vez, não precisa quando você desce alguma coisa, você se olha no espelho, por exemplo, eu estou em casa dele, ou no vestido, você recebe uma organização, e assim, tá feio, o marido falou, não, tá bonito. Eu falei assim, mas eu tô me sentindo ruim. Eu falei assim, eu tô enxergando você bem. E se eu tô enxergando, as pessoas não tem que enxergar bem. Eu falei assim, ele falou assim, isso aí só você tá vendo que tá errado, que tá feio. E eu não tô vendo que você tá feia. Tem sentido. Ainda não é 100% disso, mas tem sentido. Quem mais? A gente pensa que as pessoas pensam da gente aquilo que a gente pensa da gente mesmo. Vamos dar um exemplo então, para facilitar? Quem se acha bonita aqui? Vai, não, seja sincero. Você se acha bonita? Ela tá feia. Quem se acha de novo? Quem se acha bonita aqui? Vai, autoestima, cadê? Certo? Você se acha bonito. Então, se você se acha bonito, se você se acha bonita, o que essa frase significa? Você pensa que você é bonita. Naturalmente, você vai pensar que as outras pessoas também pensam que você é bonita. Certo? Agora, você já ouviu alguém falar para você que você é bonita? Não vale a mãe, não vale a mãe. A mãe não vale. Você já ouviu alguém falar isso para você? Você é bonita. Então, olha só que interessante. Você pensa algo sobre você e, naturalmente, o que você pensa sobre você vai achar que as pessoas também vão pensar a mesma coisa. Quando igual aquela equipe, a gente não tá com a nossa autoestima elevada, né? Aí a gente passa perto da construção do canal. E fica com a autoestima super elevada, né? Porque a autoestima baixa. Então, mas só mais baixo ainda. Só que tá certo. Quem se acha inteligente? À medida do possível. À medida do possível. Só o loiro que não mola. Então isso é uma coisa natural do ser humano. Aquilo que você pensa sobre você, as suas qualidades, até mesmo os seus defeitos, você acha que as pessoas também vão pensar a mesma coisa. Se você acha que você é bom nisso, você acha que as pessoas também vão pensar que você é bom nisso. Se você acha que você é ruim em uma coisa, você acha que as pessoas também vão pensar que você é ruim. Se você acha que você é feio, você acha que as pessoas vão pensar isso. Se você acha que você é inteligente, você acha que as pessoas vão pensar. O problema não é isso. O problema é quando aquilo que você pensa sobre si mesmo não é verdade. Esse é o problema. Sabe por quê? Porque se você pensa algo sobre você mesmo que não é verdade, você vai achar que as pessoas também vão pensar. Só que você acha que elas vão pensar algo que não é verdade. Eu quero dar um exemplo na Bíblia. Todo mundo conhece um homem chamado Pedro. Já ouviu falar de Pedro? Pedro, ele era um homem que se achava. Pedro era um homem que ele tinha uma autoestima muito grande. Agora, por que Pedro tinha uma autoestima muito grande? Não sei se você lembra daquela passagem quando Pedro andou sobre as águas. Lembra? O que aconteceu? Estava todo mundo ali no barquinho, de repente ao longe eles viram um vulto, acharam que era um fantasma, de repente Jesus chegou e falou, sou eu, e Pedro falou assim para Jesus, olha, se realmente é o Senhor, me manda ir até aí, que eu vou até aí. Aí Jesus falou assim para ele, então vem Pedro, pode vir. Aí Pedro saiu do barquinho e saiu sobre as águas. Por mais que ele deu uma afundada depois, mas Pedro foi o único que conseguiu sair do barco e
e conseguiu andar. Então Pedro, ele viveu situações com Cristo que elevou a autoestima dele. Ele já tinha uma autoestima, ele já tinha uma confiança, e aí isso, tudo que ia acontecendo no dia a dia dele foi elevando a confiança dele. Até que um dia, alguns momentos antes de Cristo ser preso, aconteceu essa cena aqui. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Essa foi a frase que Pedro disse. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca vou te deixar. Foi isso que aconteceu? Não? O que aconteceu? O que Pedro fez? Negou Cristo 3 vezes. Pedro negou Cristo 3 vezes. Quando os soldados vieram perto ali de Cristo, todos fugiram. Só que Pedro, ele falou: eu jamais vou te abandonar. Então Pedro, ele tinha uma confiança muito grande naquilo que ele achava que ele faria, naquilo que ele achava que ele seria. Ou seja, ele pensava que era alguém e naturalmente ele achava que todo mundo pensava a mesma coisa dele. Só que o que Cristo disse para ele? Com toda a certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Cristo conhecia Pedro. Cristo falou assim para ele: Pedro, você não é isso que você está dizendo que você é. Você pode até pensar que é, mas você não é isso que você está dizendo que é. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Olha só, além de Pedro achar que tinha uma autoconfiança elevada, incentivou todo mundo ali a fazer a mesma coisa. Não, eu também não vou te negar. Eu também não vou fazer isso. Eu também não vou te abandonar. Eu morro por você. Eu morro do seu lado se for necessário. Mas aí Jesus disse para Pedro o seguinte: olha, Pedro, na verdade você não é isso. Você está achando que é. Mas na verdade você não é isso. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema de você achar que você é alguma coisa, na verdade você não ser? Se você não tiver um autoconhecimento real de quem você é, você nunca vai corrigir coisas na sua vida que necessitam ser corrigidas. Porque você nunca vai achar que está errando. Você nunca vai achar que aquilo não é um defeito. Ou você nunca vai achar que, na verdade, você não tem aquela qualidade. Quer ver uma coisa horrível? É alguém achar que é engraçado. Fala a verdade, você conhece alguém que acha que é engraçado, mas não é? Como é que funciona isso? A pessoa ela acha que é engraçado. Aí ela vai fazer uma piada e só ela dá risada. Só ela. E o pior é que ela continua achando que é engraçado. Exatamente. Eu até comentei naquele dia do psicólogo, né? Que veio aqui falar com a gente. Nossa, esse Eu é não engraçado. Não, vai ser editado, vai ser editado. Ai, tá bom. Pô, vai ser editado. Tá, eu vou falar agora. Só semana que vem vai ser. A gente vai mandar, a gente vai abrir na live no Instagram. Só para avisar. Apesar que o microfone tá com o Eduardo, mas pega. Tem provas. Mas olha só, naquele dia ele era nítido que a letra dele era feia. Até por isso que eu mudei pra forma de escrever também. A minha era horrorosa. Achei que você falou tudo. Eu jurava. Mas olha só, eu nunca achava que minha letra era feia. Até deu uma pior. Até pessoas começarem a falar. Mas eu não achava que minha letra era feia. Aí o rapaz lá, só que ele falava que a letra dele era feia, beleza, ele já entendia que a letra era feia. Só que ao mesmo tempo ele achava que era engraçado. E ele achava que o fato de falar da letra feia é engraçado. Só que só ele ria. Então olha como fica uma situação chata. Você pensa que você é alguma coisa e você acha que todo mundo pensa a mesma coisa. Só que na verdade você não é. 10 foi pouco, é que eu não contei, mas 10 foi pouco. O fato de falar que a letra era feia, e ele reforçava, batia, todo mundo já tinha visto e entendido
só vai reforçar. Mas olha só, o problema que é a gente pensar que é alguma coisa e não ser. Se você pensar num ambiente de trabalho, isso é desastroso. Sabe por quê? Porque às vezes você acha que você é bom. E às vezes pode ser que você não é. Olha só como a gente pode se auto-sabotar. Você acha que às vezes você faz bem, só que você só acha. E às vezes, na verdade, você não faz. Às vezes, na verdade, você não tem aquele resultado que você acha que você tem. Então isso é um problema. Imagina num relacionamento, quem namora ou quem é casado. Se você achar que você é uma boa namorada, se você achar que você é uma boa esposa, e se você não for, você tem um problema no seu relacionamento. Você tem um problema no seu relacionamento. Porque você nunca vai querer corrigir algo que às vezes nem você identificou que você tem para corrigir. Olha como é importante isso. Pedro achava que ele era o máximo. Pedro achava que ele era o discípulo, o principal, o exemplo, o maior de todos. Só que aí Cristo falou assim para ele: Pedro, abaixa um pouco a bola, você não é tudo isso. Você acha que você vai morrer comigo, mas você não vai. Você acha que você nunca vai me abandonar, mas você vai me abandonar. Você acha que você nunca vai me negar, mas você vai me negar. Ele negou por 3 vezes. Então, o autoconhecimento é algo fundamental, importantíssimo para as nossas vidas em tudo que você faz. Você pode às vezes achar que é uma boa mãe, mas talvez não é. E olha, eu não estou dizendo em ponto de ofensa, porque eu não conheço a vida de ninguém praticamente aqui. Mas quando eu falo isso, eu penso em mim mesmo. Será que eu sou um bom marido? Será que eu sou um bom funcionário? Será que eu sou um bom líder? Será que tudo aquilo que eu acho que eu faço bem, eu realmente faço bem? A gente precisa ter essa análise o tempo inteiro. A gente precisa ter essa consciência de quem a gente é e daquilo que a gente faz o tempo inteiro para saber se realmente está sendo satisfatório ou não. Senão, às vezes, dá um exemplo muito genérico. Às vezes uma pessoa é mandada embora assim, mas por quê? Não fiz nada. Mas eu sempre fiz isso, aquilo, aquilo, outro. Só que de repente, na verdade, ela achava que estava fazendo bem. Ela achava que era uma boa funcionária. Ela achava que fazia tudo de uma forma exemplar. Só que na verdade não. Só que o que Cristo fez com Pedro quando ele deu essa resposta? Como é que é um termo que a gente pode falar que Cristo fez com Pedro? Vai, começa com F. O que Cristo fez com Pedro quando Cristo falou assim para ele: Pedro, na verdade você vai me negar sim. O que Cristo fez com Pedro? Ele deu o que para Pedro? O que Cristo fez com Pedro é nada mais do que dar um feedback para ele. Olha, Pedro, você está achando isso daí de você? Na verdade, não. A real é essa. Ou às vezes ao contrário também, né? Porque eu já me deparei com pessoas aqui que eram boas e sempre se negando, que é ruim, também, baixa autoestima. Exatamente. Isso aí é o resumo de tudo, isso é falta de autoconhecimento. Falta de autoconhecimento. O feedback ele é importante para que você saiba, através de outras pessoas, como é que você está. O que Cristo fez com Pedro foi exatamente isso. Ó, Pedro, vou te dar um feedback, vem cá. Na verdade, essa é a real. Você está achando isso, mas você é assim. Você vai me negar assim, você vai trair, você vai sair correndo, você vai ficar chorando, você vai ficar triste, porque você vai me negar assim. Então, na verdade, o que Cristo fez com Pedro foi dar um feedback para ele. Então, olha só a importância de um feedback dentro de uma empresa. Falando em empresa e falando em qualquer sentido da sua vida, mas falando do nosso lado empresarial. Como é que você vai saber se você está indo bem ou não? Como é que você vai saber se aquilo que você faz está sendo satisfatório ou não? Um feedback. Com alguém chegando para você e falando assim: olha, vem cá, isso aqui que você está fazendo é legal, é assim, é assado, ó, isso aqui nem tanto, você precisa corrigir isso, precisa corrigir aquilo. Se a gente não ter uma prática realmente constante de feedback, existem 2 problemas que podem acontecer numa empresa e continuar acontecendo. Um deles é a falta de confiança. A pessoa
funcionário, se ele não tem confiança naquilo que ele faz e não recebe um feedback, ele nunca vai saber se está bom ou não. Nunca vai saber se aquilo que ele está fazendo é satisfatório ou não. E um outro problema é a falta de comunicação. Olha só a importância de um feedback. De você conseguir passar para alguém como que ela está. Pensa agora num relacionamento seu. Eu, particularmente, já tive alguns problemas no início do meu casamento, porque eu e minha esposa, a gente não se falava muito. A gente não tinha muita comunicação. Então os problemas iam acontecendo e eu não ia reportando para ela, ela não ia reportando para mim, e a gente teve muitos problemas no início do casamento, porque faltou um feedback. Ó, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Ó, se você acha que você parar com isso aqui, eu paro com isso daqui, vamos mudar aqui, vamos mudar essa forma, vamos pensar de uma maneira diferente. Então, o feedback ele é muito importante para o nosso crescimento. Tem um consultor de empresas norte-americano chamado Charles Conrad. Ele disse o seguinte: a ausência de um feedback apropriado e no tempo certo é a maior crueldade que podemos infligir a um ser humano. Vou falar novamente. A ausência de um feedback apropriado e no tempo certo é a maior crueldade que podemos infligir a um ser humano. Então, o feedback ele tem que ser apropriado e tem que ser feito no tempo certo. Porque se passar o tempo, às vezes não tem mais sentido aquilo que você fala. Imagina se Jesus não tivesse falado nada para Pedro. Imagina se Pedro continuasse alimentando dentro dele aquela autoconfiança que na verdade não era real. Aquilo que ele pensava sobre ele mesmo que não era real. Imagina se Jesus não tivesse falado para ele: Pedro, na verdade não é assim. A frustração de Pedro seria maior. Porque Pedro ficou triste, Pedro chorou, Pedro se sentiu mal com aquilo que ele fez. Só que Jesus pelo menos foi lá e falou para ele: ó, Pedro, é assim. Foi um feedback apropriado, certo, correto e no tempo certo. Então imagina nós, para todos nós que somos líderes, imagina para todos que são liderados, agora imagina para todos que são pais e mães, imagina para todos que têm relacionamentos, com problemática é a falta de feedback. A falta, e olha só, às vezes a gente não dá um feedback por medo, que acha que vai ferir a pessoa. Naquela vez, naquele dia que a gente fez a reunião, né, a gente estava conversando bastante sobre isso, às vezes a gente acha que se a gente falar para a pessoa vai magoar. Só que Jesus não estava pensando se ia magoar a Pedro. Deus não estava nem aí. Porque é o seguinte, a real é essa. Você acha que você está assim, mas você não está. Estou te abrindo seus olhos, pelo menos. Mas eu estou te dando uma direção. Então, é uma prática que nós precisamos aprender e praticar sempre que possível. Com uma recorrência. No tempo certo, da maneira certa, para gerar um crescimento nas pessoas. Como é que a gente vai crescer? Se a gente não acha que precisa crescer, como é que a gente vai crescer se as pessoas não falarem para nós? Se pessoas não estiverem de olho na nossa vida e não apontarem em nós aquilo que a gente precisa mudar. A gente tem feito reuniões agora com as franquias, né? A gente tem conversado com eles, tem dado os toques, tem dado direções. E o que a gente está fazendo com eles? Dando feedback. Se a gente não sentar com as franquias, com os franqueados e falar: olha, vocês precisam mudar aqui, precisam melhorar nesse ponto, precisa melhorar essa parte aqui do procedimento de vocês, eles não vão crescer. Porque talvez eles acham que estão fazendo o certo, da maneira certa, da forma correta, e se ninguém falar que às vezes não está certo, vai continuar assim. O William sempre fala, né? Eu já vi outras pessoas também falando: se você tem um barco que ele está navegando, se o piloto ali, né, se o cara que está lá ali comandando, se ele dá uma viradinha só no leme, o curso que o navio vai fazer é totalmente fora da rota dele. Parece ser um pequeno desvio, mas aquele pequeno desvio lá no começo afastou ele totalmente da rota, porque ninguém foi lá e corrigiu aquele desvio. Então, a importância do feedback é para corrigir os desvios, para você passar mais clareza em quem você é, passar mais clareza nas pessoas, em quem elas são, o que elas estão fazendo. Então, até mesmo nós, como empresa, precisamos montar uma política muito forte de feedback. Eu digo assim até comigo: eu ainda não sentei com a Juliana para dar feedback. Em um ano, né? Nunca sentei com você para passar um feedback. Então, eu também reconheço que eu também preciso fazer isso. Nós vamos passar a semana. Por
Por quê? Porque senão como é que ela vai, dando o exemplo dela, claro, mas como ela vai saber se ela está sendo boa ou não? Se o que ela está fazendo na empresa está sendo satisfatório ou não? Está trazendo o resultado que a empresa precisa? Porque às vezes a gente faz e ainda não está dentro do resultado que a empresa precisa. Só que você acha que está fazendo certo, acha que está fazendo correto, acha que não está dando nada errado. Então olha a importância que a gente precisa, como liderado, e todos os líderes e todos os liderados também, de chegar e falar assim: como é que eu estou? O que eu estou fazendo? Imagina, Tatiana, todo mundo está liderando você. Tatiana, como é que eu estou? Estou bem? Não estou? Meu resultado está bom? Não está? Isso é muito importante. E nós precisamos ter essa preocupação. É uma coisa que o William também cobra. É natural, né? Se eu não dou o feedback, eu também não peço. É natural. Então, olha só como a chave precisa mudar. Porque eu também não chego para o William e falo: como é que eu estou? Estou fazendo? Não estou. E uma coisa que ele já me cobrou. Então, você precisa aparecer mais. Né? Então, todos precisam aparecer mais. Tanto os liderados precisam aparecer mais, tanto os líderes precisam aparecer mais. Porque essa união, esse casamento que nós temos dentro da empresa, seja satisfatório. Porque às vezes o próprio líder também acha que está dando certo. E se a gente não apontar para os nossos líderes se está certo ou não, vai querer saber. Se você não dizer para quem tem filhos, se você não falar para os seus filhos se eles estão agindo correto ou não, eles vão se endireitar na vida. Eu, digo por conta própria, eu não tive feedback dos meus pais. Não tive feedback dos meus pais. Meus pais são separados, né? Então eu não convivo com meu pai, eu vivi só com minha mãe. E minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito. Até mesmo porque meus pais se separaram, meu irmão éramos pequenos, minha mãe sempre trabalhando, então ela não tinha esse tempo, ou às vezes a preocupação, de sentar comigo e falar assim: olha, vamos lá, como é que está a sua vida? Está assim, você precisa fazer isso, você precisa corrigir isso aqui. Então eu fui crescendo num rumo que eu achava que era o certo. Até que um dia eu casei, me juntei com outra pessoa e vi que o rumo que a minha vida estava indo antes era totalmente errado. Agora é feedback diário. Diário, mas é. Querendo ou não, para vocês que ainda não se casaram, a maior ferramenta de construção de um ser humano é o casamento. A melhor forma de você conseguir aprender coisas na vida e se moldar é dentro de um casamento. Porque você está vivendo todos os dias com uma pessoa que é diferente de você e ela está te apontando todos os dias o que você precisa. A Jéssica até se coçou aqui no lugar, assim, ó. Até se torceu aqui. Eu vou te falar uma coisa. Se você quer continuar sendo, quem você é pro resto da sua vida, não case. É só, Mas não estou falando que isso é ruim. O próprio apóstolo Paulo disse que o casamento é um dom. Nem todos têm dom de casamento. O próprio apóstolo Paulo disse que o casamento é um dom. Nem todos têm o dom de casar. Nem todos têm essa habilidade de conseguir conviver com uma pessoa todos os dias e lidar com conflitos quase todos os dias. Todos os dias. Então, se você gosta, vou te falar real, se você gosta de quem você é, do jeitinho que você é, você gosta de fazer todas as coisas que você faz, não quer que ninguém interfira na sua vida, não casa. Casamento é renúncia. É renúncia. Isso aqui, feedback também é renúncia, porque se você está fazendo algo todos os dias e alguém vem falar para você: olha, para de fazer isso que não está legal, aí você decide se você aceita ou não. Se você aceita, não é. Assim, todo mundo falava assim: a lei da BNT, a lei da TV. Minha mãe, meus irmãos, saíram para a República. A lei é ótima, não tem que ver. Quando eu casei, descobri que eu tinha. Uma desgraça. Meu marido falava: lei é fala, né? E você olha, você tem um amor, pelo amor de Deus, eu não sabia. E é renúncia até de coisas bobas, coisas bobas de que solteira. Eu, por exemplo, quando eu era solteira, eu sempre dormia em cama de casal. Eu tinha costume de dormir atravessada na cama. E quando eu casei, mas é verdade. Eu dormi em cima dele. Eu dormia atravessada na cama assim. E eu tive que renunciar a esse costume meu, coisa boba. Isso é uma das coisas. É uma das coisas. Tem gente que gosta de dormir com luz acesa, não, luz apagada. Eu gosto de tudo escuro, breu. Minha esposa gosta de deixar a janelinha aberta.
A benção. Mas que eu fiz? Deixa eu ver. A mulher que Logo que leva a gente lá. logo não tem problema. Mas é renúncia. Só que isso passou por um processo de feedback. Eu achava que a minha esposa gostava de dormir no escuro só porque eu gostava. Entendeu? Então, Quem ganhou? Tem Mas olha só. tem alguma coisa que você pegou? Lista. Mas, gente, eu deixei de ser eu. Mas olha só, eu notei uma frase aqui bem interessante. Se a gente não dá o feedback, olha só isso. Se a gente não dá o feedback, a mente dos liderados fabrica o próprio feedback. Só isso. Se a gente não dá o feedback, agora pensa em liderado em qualquer pessoa da sua vida que você poderia dar o feedback, tá? Se você não dá o feedback para alguém, aquele alguém vai criar o próprio feedback. Geralmente baseado em seus próprios receios. Então, se a pessoa já tem uma baixa estima, ela sempre vai achar. Tinha uma funcionária que trabalhava com a gente. Tinha uma funcionária que trabalhava com a gente que todo dia, que às vezes era dia de pagamento, eu depositava ou VR ou VT, se eu pagava algum valor a menos, que a gente faz às vezes quebra os valores, ela já estava pensando, por que estão pagando a menos? Por que estão pagando menos? Mas por quê? Eu vou receber tudo depois, eu vou ser mandado embora, e ficava isso E eu já ouvi isso aqui dentro. Nossa, hoje o Eduardo fica antes de pagar normal, Sim, né? sim. Aí quando começa a pagar ficar, né? Que Nossa, bravo. o Eduardo falou assim, eu alguém vai ser dispensado. Nossa, vocês têm uma mente maravilhosa. Mas isso é falta de confiança. Olha só, se você não tem confiança no seu trabalho, qualquer coisinha que acontece vai te abalar e vai deixar você preocupado. Então, só que aí o que acontece? Uma coisa é a falta de confiança, outra coisa é a falta do feedback sobre aquele trabalho da pessoa. E se ela recebe um feedback dizendo que ela é boa, que ela trabalha bem, acontece os probleminhas, ela não vai se estabilizar. Porque ela não vai criar o próprio feedback. Ela vai ter um feedback que ela vai pegar e vai sair, não, me falou que eu estou bem. Ela me falou que eu estou legal, ela me falou que eu estou trabalhando bem. E às vezes você dá um feedback motivo, né? A pessoa não trabalha direito, acha que não está dando retorno. Então depende muito da pessoa. A pessoa ela tem receios, a pessoa ela tem preocupações. Então se você não dá um feedback ao ponto de eliminar os receios da pessoa, ela vai sempre achar que ela está ruim. Para quem tem a baixa autoestima, ela vai sempre achar que ela está ruim. Ela vai sempre achar que não está produtiva. Ela vai sempre achar que a qualquer momento ela pode ser mandada embora. Por quê? Porque ela tem um alto feedback. Isso é natural, né? Qualquer feedback, mesmo que negativo, é melhor que nenhum. Qualquer feedback, mesmo que negativo, é melhor que nenhum. Então é melhor, falando em crianças, é melhor você chegar com uma criança e falar assim, para com isso, que isso está errado, que você não fala nada. É melhor você chegar com um funcionário e falar, para com isso, que isso não está legal, que você não fala nada. E isso para todos os níveis de relacionamento que você tiver. O seu marido, esses dias eu fui falar, eu voltei a fazer parte de um ministério, uma igreja, e eu estou no ministério de louvor, então tem um líder lá, né? Eu entrei, agora tem um líder, o líder ele é mais novo do que eu. Só que o líder ele chegou e falou para mim e para minha esposa, olha, eu quero vocês aí com o meu braço direito, quero que quando eu não tiver vocês me ajudem, vocês vão me dando uns toques, beleza, tá bom, agora aguenta, se tiver. E aí começou a acontecer algumas coisas, um dia minha esposa chegou ele, catou ele e falou um monte de coisa pra ele. Aí um dia aconteceu outras coisas, eu cheguei ele e falei, ó, não sei isso, precisa mudar isso. Ele queria fazer uma reunião com todo o grupo de louvor e cobrar um monte de coisa e tal, tá bom, você quer cobrar isso, tá bom, só que você não tá fazendo. Como é que você quer cobrar isso, se você não tá fazendo? Então um feedback mesmo negativo é melhor. É sempre isso. Às vezes é melhor você falar o que a pessoa está fazendo de errado do que não falar nada. É melhor você chegar para o seu marido, para a sua esposa e falar assim, olha, não está legal. Lá na frente vai dar. Não está legal isso aqui. Vocês que estão namorando agora já começam a entender isso. É melhor vocês já irem apontando. Aí se separa Já aponta aquilo que não está legal, aquilo que você precisa que seja mudado, que precisa ser trabalhado, do que lá na frente você casar. Aí se você casar e querer exigir aquilo depois, Aí ele vai falar assim, você me conheceu assim, você eu não conheceu assim. Isso assim. Exatamente, a famosa seguida da Gabriela. Então, gente, vamos criar uma. Ela nem é tão ruim assim, né? Ela nem já é tão sistemática assim, imagina. Ela é S. Ela vai chorar. Ela
É melhor do que nada. Melhor falar isso. Agora eu perdi uma hora pro salto. Outro dia, qual foi o feedback? Agora sim. Agora tá bonita. Agora eu cheguei a porta, deixa eu ver se eu ando salto. Uma outra coisa que é importante, só para a gente poder finalizar também, que é no mesmo propósito de feedback, é elogio. Tem gente que se elogia demais. Você pode ser bom naquilo que você faz. É legal você ter essa autoestima de saber que você é bom, mas deixa os outros reconhecerem. Deixa os outros te darem feedback. Jesus ele conta uma passagem de que ele disse o seguinte: se você for convidado para uma festa, se você for convidado para uma festa, se você for convidado para alguma festividade, jamais se sente nas primeiras fileiras. Senta lá no fundo, senta mais afastado. Porque é melhor que o dono da festa chegue para você e fale assim: olha, vem cá, senta aqui comigo na minha mesa, e você vai até a mesa dele, do que você sentar na mesa dele e chegar alguém e ele falar para você: olha, você pode dar licença, vou sentar aqui. É a mesma coisa com o elogio. Se você é bom, se você faz coisas boas, se você tem essa autoconfiança, legal, isso é muito importante para você, mas deixa os outros reconhecerem. Deixa os outros confirmarem aquilo que você pensa sobre você mesmo. Isso é muito importante. Não faça para que os outros reconheçam, mas faça para que quando alguém reconhecer, confirme aquilo que você pensa sobre você mesmo. Você é bom nisso? Ótimo, deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas mostrarem para você: poxa, que legal você é bom nisso. Você faz isso bem. Por mais que você pense exatamente isso sobre você, mas deixa os outros dizerem. Não se exalte, não se vanglorie por aquilo. Porque às vezes você pode estar se exaltando por algo que não é real. Às vezes você está se exaltando por algo que só você pensa isso. Aí fica feio. Aí fica ruim. É melhor deixar os outros falarem por você. Então, gente, é bacana a gente falar tudo isso a semana, as segundas-feiras, mas eu gostaria realmente que a gente conseguisse entender isso e praticar isso no nosso dia a dia. Então, eu gostaria muito que essa cultura de feedback fosse muito forte dentro aqui da empresa, fosse muito forte na sua vida, na sua casa, com todos os seus relacionamentos, tanto ao ponto de você ser sensível a receber o feedback e você ser sensível a dar o feedback. Pratique isso. É muito importante você falar para as pessoas o que elas fazem de bom e o que elas fazem de ruim. É muito importante isso. Você está contribuindo para o crescimento de alguém. Você está contribuindo para a evolução daquela pessoa, se ela está fazendo bem, se ela não está fazendo bem. Você pode ser um canal de bênção na vida de pessoas só para você falar o que ela está fazendo. Você pode ser canal de bênção na pessoa só de você corrigir aquela pessoa para o mau caminho que ela está indo. Imagina que sucesso lá na frente você encontrar com alguém, essa pessoa chegar para você e falar: obrigado por aquilo que você falou para mim. Aquilo que você falou para mim aquele dia fez total sentido, mudou minha vida. Eu estava indo por um caminho, você abriu meus olhos e mudei. Aquela pessoa cresceu, fez sucesso e você contribuiu para o crescimento de uma pessoa só porque você falou. Porque assim, a gente é muito bom em julgar, não é? Não é verdade? A gente é muito bom em julgar, né? A gente olha para as pessoas, a gente naturalmente já cria os nossos pensamentos. Natural, é natural do ser humano julgar as pessoas, principalmente quando a gente compara com a gente mesmo, né? Fulano faz assim, mas eu não faço. Então, já que a gente já tem uma mente crítica natural, por que não externar isso para o crescimento da pessoa? Por que não tirar do seu pensamento uma crítica que você fez, mas analisar se aquilo não pode ser bom para aquela pessoa e ela ficar sabendo daquilo? Para Pedro, foi importantíssimo ele saber disso. Na verdade, ele ia chegar. Porque quando, olha só, a primeira coisa que aconteceu com Pedro, quando o galo cantou, o que aconteceu? Ele se lembrou do que Jesus disse. Então imagina se Cristo não tivesse falado nada para Pedro. Negou, o galo cantou, ele negou, a vida dele ia continuar na boa. Mas como Cristo apontou para ele o que Pedro ia fazer, aquilo causou um remorso, aquilo causou uma tristeza e causou uma mudança em Pedro. Tanto que quando Cristo ressuscitou, ele chegou para algumas mulheres e falou assim: ó, avisa Pedro que eu ressuscitei. Vai lá, fala para ele. Olha a
consideração que Cristo tinha com Pedro, mesmo sabendo que Pedro tinha negado ele. Avisa Pedro que eu ressuscitei. Vai lá falar para ele. Porque Cristo sabia que agora a mente de Pedro tinha sido transformada pelo feedback que ele teve. Então, seu feedback pode transformar a mente de alguém. Se ela está indo ruim, corrige. Se ela está indo bem, elogia, exalta, deixa ela cair. Amém?